Olá, amigos e amigas, que a paz de Jesus continue em nossos corações e que nos favoreça o entendimento perfeito da lição que vamos estudar nesses breves minutos, que estaremos refletindo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 3 a 6. O título do capítulo é Bem-aventurados os pobres de espírito, e nós vamos estudar quem se eleva será rebaixado. Nós estudamos na semana anterior, falava sobre os pobres de espírito, e nós inclusive esclarecemos à época que o pobre de espírito não é a conotação que se dá hoje, que sejam aquelas pessoas que não têm nenhuma instrução, nenhuma luz sobre seu entendimento, não tem nenhuma intelectualidade. Não é isso que Jesus quis se referir à época. Jesus queria se referir aos pobres de espírito, aqueles que tinham um coração humilde e aberto a entender e aprender as coisas que lhes foram ensinadas, né? Que recebiam sem orgulho, sem nenhuma prevenção contra aquilo que estava sendo dito, principalmente dito por ele, que trazia uma nova série de entendimento, uma nova conotação sobre tudo que até então se falava e se ouvia, incluindo a lei de Moisés, que era uma lei bastante severa e enérgica. Já Jesus trazia uma lei, um pouco mais moderada, trazendo a conotação, mudando a conotação de Deus enérgico, mais vingativo, rancoroso, raivoso, para um Deus de amor, sabedoria e um Deus compreensivo. Então ele precisava que as pessoas humildes, pobres de espírito, tivessem entendimento e abertura para entender esse novo tipo de ensinamento que ele era portador. E hoje vem falar: quem se eleva será rebaixado. Então, nesse mesmo período em que Jesus narra aquela passagem dos pobres de espírito, vem essa em seguida que diz o seguinte: nesse mesmo tempo os discípulos se aproximaram e lhe disseram: quem é o maior no reino dos céus? Está em Mateus capítulo 18, versículo 1 a 5. Então alguém indaga a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus pede que ele trouxesse uma criança e disse: aquele que em verdade não se assemelha a essa criança, né, não entrará no reino dos céus. Ele diz textualmente o seguinte: Jesus, tendo chamado uma criança, a colocou no meio deles e lhes disse: eu vos digo que se vós não vos converterdes, se não vos tornares como criança, não entrarei no reino dos céus. Quem, pois, se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Jesus usa a criança como um emblema, como uma imagem da inocência, da pureza, com que nós devemos pautar as nossas ações. Não é aquela pureza no sentido de achar tudo justo, achar tudo normal, tudo natural, mas com aquela pureza de não prejulgar as pessoas, não estabelecer padrões ou preconceitos contra qualquer que seja ou qualquer situação, mas que a gente receba com o coração aberto, pronto para examinar aquilo que está diante de nós. Então a criança é assim, ela é espontânea, ela recebe o agrado dos adultos, né? Mas nunca dissimula aquilo que sente. Ela mostra aquilo que sente, às vezes até de forma bastante clara e às vezes até indelicada, mas como é criança, todos toleram, né? Mas assim que nós devemos ser também autênticos, não dissimularmos as nossas atitudes, não buscar parecer aquilo que não somos. Então Jesus coloca a humildade, a pureza do coração na imagem da criança, como nós deveremos receber aquilo que está à nossa frente. Mais à frente, alguém adora Jesus, testemunhando-lhe a grandeza, e pede então, ela sendo mãe, que ela falasse: olha, eu então peço ao Senhor que rogue a Deus que eu tenho aqui 2 filhos, um fica à sua direita e um à esquerda quando chegar no reino dos céus. E Jesus fala assim: mas eles poderão beber o cálice que eu vou beber? Então os dois dizem: nós podemos. E Jesus fala assim: é certo que podeis, mas quanto a determinar quem fica o lugar reservado a cada um de vós, não sou eu, mas é o Pai que está no céu, né, que é o Criador de tudo. O que Jesus quis dizer com isso?
Quando eles falam que poderiam beber o mesmo cálice que Jesus bebeu, Jesus fez bebeu o cálice do sacrifício, da dedicação total à humanidade, da pureza das suas ações, do exemplo de tudo aquilo que ele pregava, e nós poderemos fazer a mesma coisa, como ele fala, não, logicamente vocês poderiam beber o mesmo cálice que eu, sei lá, com o sacrifício da própria vida em prol da verdade. Logicamente tudo isso está ao nosso alcance, conforme Jesus fala em outra situação, que nós poderíamos fazer tudo o que ele faz e muito mais. Mas daí a ele determinar onde cada um vai ficar no reino dos céus, aí isso não era a função dele, exatamente, lógico que não é. Porque só ao Pai cabe determinar o tratamento e a recompensa de cada um, né, de acordo com o aproveitamento que fizerem na vida. E depois, mais à frente, Jesus fala assim: aquele que quiser se tornar o maior, seja vosso servidor. Antes, porém, eu gostaria de falar uma outra coisa. Quando os dois filhos que a senhora roga que fiquem um à direita e um à esquerda debatem com Jesus, os discípulos se revoltaram contra eles. Jesus chama a atenção deles, dizendo assim: olha, vós sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes tratam com império. Não deve ser o mesmo entre vós, ou seja, ninguém deve ter poder de dominação, o desejo de dominação sobre ninguém. Cada um de nós tem o nosso valor, cada um tem o seu valor. Não podemos nos colocar acima de ninguém. Também não podemos achar que não valemos nada. Não, nós valemos muita coisa, nós somos muito preciosos, nós somos obras de Deus. Mas isso não nos coloca acima de ninguém, pois que todos são criação de Deus. Então, quando ele fala que aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, que seja servidor. Então, aquele que mais se destaca, aquele que mais será acumulado de bênçãos no reino dos céus, é aquele que mais serve aos seus companheiros de humanidade. Não é aquele que é servido, porque esse próprio Jesus disse que ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. E ele serviu com todo o seu coração, com toda a sua grandeza, com toda a sua abnegação, ao propósito para o qual ele encarnou entre nós, que era de dar o testemunho do seu evangelho, trazendo uma nova imagem de Deus, uma imagem de um Deus bondoso, vigoroso, enérgico, mas sobretudo justo, sempre agindo dentro das suas leis, jamais derrogando-as. Então, a nós que nos dizemos servidores do Cristo ou seguidores do Cristo, devemos beber o mesmo cálice que eu, o cálice do sacrifício da nossa própria vida, dos nossos próprios interesses, em prol dos interesses coletivos. É muito difícil, logicamente é muito difícil. Nós ainda estamos muito dominados pelo egoísmo, onde a nossa personalidade tem precedência sobre todos os outros interesses. E é normal que ainda seja assim. Nós ainda somos seres imperfeitos, somos espíritos em construção e devemos ter ciência total disso. Que não acertaremos sempre, mas também não podemos nos contentar em errar sempre. Sempre o nosso objetivo será acertar, sempre tomar as melhores atitudes, sempre colocando em nossa mente que nós somos iguaizinhos a todo mundo. Não somos melhores que o morador de rua, não somos melhores que o pedinte, não somos melhores que aqueles que têm funções mais humildes profissionalmente, nada disso, somos exatamente iguais. Podemos ter destaques na sociedade, mas não é o destaque na sociedade que vai nos gabaritar a galgar o melhor sucesso no reino dos céus, mas sim o nosso desempenho na sociedade em que vivemos. Devemos ser criaturas sempre responsáveis e preocupados com os nossos companheiros de humanidade, porque, como nós gostamos sempre de falar, não haverá um sorriso completo enquanto uma lágrima rolar ao nosso lado. E nós estamos vendo o nosso planeta chorando mortes, perdas, fome, injustiça, e nós não podemos nos calar diante disso, não no sentido de protestar ou de cometer violência em nome da defesa disso tudo. Não, pelo contrário. Nós devemos ser o exemplo disso aí. O exemplo de sermos contra, mas não no sentido de nos debelarmos,
mas agir contrário a todas essas coisas. Damos testemunho que o Evangelho está fazendo em nossos corações. Já progredimos, não somos aquilo que gostaríamos de ser ainda, mas estamos a caminho, e a vitória logo chegará. Depende da nossa persistência e da nossa perseverança. E que nessa oportunidade em que nos aproximamos do Natal, eu desejo a todos um Natal cheio de luz, cheio de paz, e que a figura principal seja o aniversariante do dia. Que Jesus possa fazer morada em nossos corações e Deus possa nos abençoar fartamente. Muita paz, muito obrigado a todos.